Tá, estamos gravando então a nossa aula de hoje, né? Como eu disse, eu ainda tem muita gente fazendo fatoração errada, muita gente que já aprendeu e que provavelmente está cansado de ouvir sobre o mesmo assunto, mas ainda eu tenho muita gente fazendo as atividades de forma errada. E isso eu fico um pouco chateada de ver que está faltando a presença justamente nas aulas para tirar a dúvida, né? Então vamos começar a participar das aulas, porque senão vai sempre chegar ao ponto de vocês estar sempre fazendo errado, eu tentar corrigir, e ainda assim acontecer de não ter presença aqui nas aulas do Meet. Eu vou compartilhar com vocês o PDF, vocês vão receber ele somente à tarde, tá? Mesmo a 62 sendo a minha turma, a 61 já recebeu o PDF hoje de manhã? Sim. Tá, então eu vou botar daqui a pouquinho lá no da 62 também, tá? Porque só para vocês ficarem com o material. Mas eu vou apresentar aqui agora e vocês vão acompanhando. Então, essas são as nossas atividades da 14ª quinzena. Vocês vão ter 17 quinzenas, gente, então quer dizer que está chegando ao fim. E está chegando ao fim ainda com muitas dúvidas sobre um assunto bem corriqueiro que vocês vão ter que aprender para poder a gente seguir adiante. Então, assim, ó, eu percebi que muitos alunos ainda não entenderam como realizar esse processo. Então, por isso, eu não vou seguir em frente, nós vamos falar novamente hoje de fatoração. Então, assim, ó, esse teorema fundamental da aritmética, que ele diz que todo número maior que 1, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito através da multiplicação de números primos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir por números primos até chegar a uma multiplicação somente de números primos. Por exemplo, o 360. 360 eu posso dividir por 2. Então, eu faço esse processo aqui, ó. Eu divido 360 por 2 e o resultado eu coloco aqui embaixo. Se eu ainda posso continuar dividindo por 2, eu divido o 180 por 2 e coloco aqui o resultado. E assim por diante, até a nossa divisão só termina quando eu chego no 1 aqui embaixo. Se eu não cheguei no 1, quer dizer que eu ainda posso ir dividindo por outros números. 90 dividir por 2, 45 vai aqui. Ó, 45 ele não é um número par, então ele não pode ser dividido por 2. A gente pode dividir por 3 ou por 5. Então, primeiro a gente tenta por 3, que vai dar 15. 15 nós podemos continuar dividindo por 3, que vai dar 5. E o 5 eu só consigo dividir por 5. Por 5, que daí resta 1 e termina a conta. Quando eu chego no resto 1, a conta terminou, tá? Se eu não cheguei no resto 1, significa que a minha conta ainda não terminou, que eu tenho que seguir. Tá, e como que eu vou reescrever esse número agora? Bom, vocês viram aqui que eu tenho 1, 2, 3 números 2. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes eu fiz 3. Então, 3 vezes 3. E, por último, eu ainda tenho 5 vezes o 5. O meu 360, ele pode ser escrito dessa forma aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Como eu escrevi 3 vezes o número 2, eu posso deixar ele como base e como expoente, aquele número pequenininho em cima, eu colocar quantas vezes eu dividi ele. Então, eu vou colocar o expoente 3. Ó, eu escrevi 2 vezes o número 3, então o 3 fica como base e como expoente eu vou ter o 2, que é quantas vezes eu escrevi esse número. E por último eu tenho o 5, que eu escrevi uma vez só, tá? Desse lado aqui nós temos o 112, ó. Mesma coisa. 112 dividido por 2, o resultado 56. 56 dividido por 2, resultado 28. 28 dividido por 2, o resultado 14. 14 dividido por 2, 7. 7, como é um número primo, eu só posso dividir por 7. Só termina minha conta quando o meu resto é 1, quando o resultado chega no 1. Aí agora nós vamos escrever novamente.
a multiplicação. Então, 112, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Para se transformar numa número menorzinho, a gente escreve o 2 como base e quantas vezes eu dividi? 4. Então, o 4 como expoente. Opa. Dois na quarta vezes o 7, que aí eu escrevi só uma vez. Todo mundo que está aqui entendeu essa fatoração? Ou alguém tem dúvidas ainda? Eu entendi. Entendi. Que bom. Tá, gente? Então preste bem atenção. Só termina a conta quando chega no 1. E a gente vai sempre dividindo somente por números primos aqui. Se não forem números primos, quer dizer que a conta não está certa. Vou apagar aqui e seguir. Então aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês novamente observarem os exemplos, observar o que está fazendo para ver se não está muito diferente, né? Aqui tem mais alguns exemplos, ó, e retomando então quem são os nossos números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23. E assim por diante. Tá? Tem 2 exemplos novamente aqui. O 63 e o 24. Ó, se a gente for resumir esse 3 vezes 7 vezes 7, 3 vezes 3 vezes 7. Como 3 eu escrevi 2 vezes, eu posso escrever 3 ao quadrado, vezes 7. Aqui, como eu escrevi 3 vezes o número 2, eu posso colocar 2 no expoente 3, que é o cubo, vezes 3. Peraí que tem alguém tentando entrar. Tá? 2 exemplos resolvidos, mais uma vez, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho uma aula no YouTube. Eu vou clicar aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai compartilhar com vocês agora. Promoção 300. Tá compartilhando com vocês, gente, ó, o vídeo? Não? Não. Tá, então eu vou... Não, tá só aparecendo o link. Tá, então eu vou parar aqui e vou compartilhar lá o vídeo. Tem um anúnciozinho aí para nós. TV. Olha só para vocês verem, ó. Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Edo, eu sou o seu professor de matemática. E nessa aula nós vamos ver como se faz a decomposição de um número inteiro em fatores primos. Desliga o áudio da conta que está compartilhando. O que significa essa decomposição em fatores primos? É você pegar um número inteiro e escrever ele como um produto, como uma multiplicação somente de números primos. Então você precisa saber o que é um número primo. Se você não sabe o que é um número primo e não sabe quais são os números primos, por exemplo, até o 100, procura aqui a nossa videoaula na playlist, que tem essa videoaula sobre números primos, ok? Então vamos começar. Olha, suponha que eu precise escrever um número 120 como um produto de fatores primos. Você vai fatorar ele fazendo da seguinte forma. Nós vamos colocar uma barrinha aqui, onde à direita dessa barra eu vou colocar os números primos que dividem o 120. 2 é o único número que é par e primo. O 2 divide o 120. 2 dividido por 120, 60. O 2 divide o 30. Ou divide o 60, que dá 30. 60 dividido por 2 é 30. O 2 ainda divide o 30.
30 dividido por 2, 15. Agora o 2 não divide mais o 15, então não posso ir por 2. Eu vou agora por 3. Por 3. O 3 divide o 15. 3 dividido por 15, 5. Agora eu não posso ir por 3 de novo. Eu devo ir por outro valor. Por 5. 5 dividido por 5, 1. Observe que o número 2, ele apareceu 3 vezes. Então eu posso colocar isso como sendo 2 ao cubo vezes. O 3 apareceu só uma vez. Então eu posso colocar como 3 elevado a 1. E o 5 apareceu apenas uma vez. Então eu posso colocar isso como 5 elevado a 1. Ou simplesmente, se você não quiser colocar o elevado a 1, não tem problema. Você pode colocar apenas que o 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Pronto. Eu escrevi esse número natural, né, que é um número inteiro, como um produto, onde todos os fatores são primos. Isso é uma decomposição em fatores primos. Vamos mais um. 1080. 1080. 1080. Vamos passar a nossa barrinha. E vamos fazer a divisão por números primos. Por 2, que dá 540. Por 2, que dá 270. Por 2, que dá 135. Por 3, que vai dar 45. Por 3, que vai dar 15. Por 3, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Então, eu posso escrever o número 1080 como 1, 2, 3. 2 ao cubo, vezes 1, 2, 3. 3 ao cubo, vezes o 5 apareceu só uma vez. Então, vezes 5. Isso é decomposição de um número em fatores primos. É você dividir ele somente por números primos. E detalhe, qualquer número inteiro pode ser escrito como um produto de fatores primos. Se você não conseguir, é porque ele é primo. Por exemplo, 17. Você não consegue escrever o 17 como um produto de fatores primos. Sabe por quê? Porque ele é primo. Então, por isso que você não vai conseguir escrever como um produto de fatores primos. Olha, eu vou te mostrar mais um exemplo. Deixa eu fazer uma conta aqui na cabeça. 169. Você consegue fatorar ele por 13. 169 dividido por 13 é 13. Por 13 novamente, porque o 13 é primo, dá 1. Então, 169 é a mesma coisa que 13 ao quadrado. 13 elevado a 2. Essa é a ideia de decomposição em fatores primos. Curta. Então, assim, ó, essa aulinha eu resolvi passar ela aqui, porque eu sinto que muitas vezes eu coloco para vocês assistirem, coloco os links lá para vocês assistirem, e vocês não assistem, porque acabam fazendo coisas erradas, que se vocês tivessem assistido a aula que eu passei, a aula que eu mandei vocês assistirem no YouTube, vocês não teriam errado, tá? Então, hoje eu fiz questão de reproduzir. Eu explico isso, expliquei aqui, agora expliquei novamente nesses exemplos,
Mas essas aulas são sempre um reforço para vocês fazerem mais e mais. Então, a gente tem a primeira atividade, que são vários números, do A ao N, para vocês decomporem. Capricho na entrega, porque eu não consigo corrigir quando vocês fazem bagunçado. Capricho na organização do material e decomponham todos esses valores, tá? Por que eu quero que dessa vez... Ó, foi só isso. Só tem essa atividade. Mãe, liga. Só um pouquinho. Desculpa, gente, eu tive que atender, que era importante uma ligação, tá? Então, retornando, tá? Você só tem essa atividade da fatoração. Na próxima aula, nós vamos falar de MMC e MDC, que para vocês conseguirem fazer, depende muito. Fome. Que depende de vocês estarem com uma fatoração bem claro na cabeça de vocês. Se vocês não souberem fatorar, vocês não vão saber fazer MMC e MDC. Então, por isso que eu gostaria que vocês se esforçassem muito nesses exercícios dessa semana, olhassem, observassem, fizessem com calma, para ver se está tudo certo, se é isso mesmo que vocês estão fazendo, tá? Muitos eu sei que já estão fazendo certo, e que eu tenho corrigido ali, tá tudo certo, tá tudo ok, mas muitos ainda estão precisando refazer, tá? Perguntar, Cauane? Pra mim tá travado. Tá parado na tela. Ah, tá. Tá, mas vocês estão me escutando, né? Agora eu tirei o compartilhamento da tela. Tá? Então vocês vão receber essas atividades. É só aquela fatoração, então eu fui bem light essa semana, para que vocês reforcem bem o processo de faturação, tá? Tirem foto, me mandem no grupo. Se vocês forem devolver na escola, copiem para o caderno e devolvam na escola sem devolver o material que vai para vocês, porque senão vocês vão ficar sem o material. Então, tomem cuidado com isso, tá? Eu vou parar de gravar agora pra gente tirar uma fotinho. E se alguém tem mais alguma pergunta? Não? Sora, Oi, pode perguntar, Cauane. MMC e esse MDC. tem alguma diferença? Tem, vocês vão ver na semana que vem que eles têm diferença, sim. Bastante, tá? Mais alguma pergunta? Não. Então tá, Não. gente. Vou interromper aqui a gravação. Tá, eu vou interromper a gravação aqui pra gente tirar uma foto.